Você já percebeu como tudo começa a dar errado justamente quando você mais tenta fazer dar certo? Já sentiu que quanto mais você se importa, mais você perde? E se eu te disser que talvez o problema não seja você não estar tentando o suficiente, mas sim você estar tentando demais? Antes de continuar, deixa eu te falar uma coisa importante. Meu nome é Ed Sanoli. E esse vídeo aqui não tem edição, não tem corte bonito, não tem nada para te distrair. É só você e essa conversa. Então nem precisa ficar olhando para a tela. De verdade. Deixa o vídeo rodando e vai viver sua vida enquanto escuta isso. Vai treinar, vai dirigir, vai arrumar a casa, ou só fica aí, em silêncio. Porque o que importa aqui não é o que você vê, é o que você vai sentir enquanto escuta. Isso aqui não é entretenimento, é um lembrete. Um daqueles que você talvez esteja evitando faz tempo. Então só continua comigo e escuta até o final. Quantas vezes você ficou acordado à noite pensando no que os outros iam pensar de você? Quantas vezes você revisou uma mensagem antes de enviar, só para não parecer errado? Quantas vezes você engoliu algo que queria dizer, só para evitar conflito? E no final, o que você ganhou com isso? Cansaço, frustração, aquela sensação de que você dá tudo e recebe quase nada? Porque a verdade é uma só. Você se importa demais, e isso está te destruindo aos poucos. Você foi ensinado que se importar é uma virtude, né? Que pessoas boas se importam, que quem se importa é mais amado. Mas me responde uma coisa: se isso fosse verdade, por que você se sente tão vazio? Porque parece que quanto mais você se importa com alguém, mais essa pessoa se afasta. Porque quanto mais você tenta agradar, menos reconhecimento você recebe. Você já parou para pensar nisso de verdade? Talvez ninguém nunca tenha te falado isso. Mas existe uma linha invisível entre se importar e se abandonar. E você já cruzou essa linha faz tempo. Você se importa tanto com os outros que esqueceu de você. Você pensa tanto no que vão achar que nem sabe mais o que você acha. Você tenta tanto manter tudo sob controle que perdeu o controle da sua própria paz. E aí você acorda cansado, mesmo depois de dormir. Porque não é o corpo que está cansado, é a mente, é o peso de carregar tudo. Você sente isso também? Essa sensação de que tudo depende de você? De que se você não fizer, ninguém vai fazer direito? De que se você não agradar, vão te abandonar? E aí você assume responsabilidades que nem são suas. Você resolve problemas que não são seus. Você absorve emoções que nem te pertencem. Mas deixa eu te perguntar, quem cuida de você? Quando foi a última vez que você se colocou em primeiro lugar, sem culpa? Quando foi a última vez que você disse não e não ficou se explicando depois? Ou você já nem lembra mais como é isso? Você virou aquele tipo de pessoa que todo mundo procura, mas ninguém realmente vê. E dói, né? Dói perceber que você é útil, mas não é prioridade. E o pior, você começa a acreditar que o problema é você, que talvez você precise tentar mais, ser melhor, se doar mais ainda. Mas aqui vai a primeira coisa que vai quebrar sua expectativa. Quanto mais você tenta ser suficiente para todo mundo, mais insuficiente você se sente. Porque esse jogo não tem fim. Agora deixa eu te contar algo que pode incomodar. Nada muda, até o dia que você para de se importar. Sim, é isso mesmo. E não, isso não significa virar frio. Não significa virar egoísta. Significa parar de colocar tudo acima de você. Mas deixa eu te perguntar, o que você acha que acontece quando você para de correr atrás de aprovação? O que acontece quando você para de tentar controlar tudo? Quando você simplesmente solta? Sabe o que acontece? Você começa a respirar de novo. A ansiedade diminui. As decisões ficam mais claras. As pessoas começam a te tratar diferente.
E isso é estranho no começo, porque você passou tanto tempo tentando que não tentar parece errado. Mas aqui vai outra quebra de expectativa. Você não perde quando para de se importar. Você se encontra. Porque quando você para de viver para agradar, você começa a viver de verdade. Mas eu sei, tem um medo aí dentro. O medo de parar de se importar e perder tudo. Você já pensou nisso? E se eu parar de me importar e as pessoas forem embora? E se eu parar de tentar e tudo desmoronar? Mas me responde com sinceridade. Quem realmente fica quando você deixa de se sacrificar? Quem realmente te valoriza quando você não está disponível o tempo todo? Será que você não está segurando relações que já não se sustentam sozinhas? Porque aqui vai outra verdade difícil. Se algo só funciona quando você se desgasta, talvez nunca tenha funcionado de verdade. Isso dói, mas também liberta. Agora deixa eu te mostrar o que quase ninguém explica. Parar de se importar não é desligar sentimentos, é escolher onde eles valem a pena. É parar de gastar energia com quem não retribui. É parar de se explicar para quem já decidiu não entender. É parar de insistir onde não existe reciprocidade. Você consegue perceber a diferença? Você não vira frio, você vira seletivo. Isso muda tudo, porque pela primeira vez você começa a proteger sua paz. Mas como fazer isso na prática? Porque eu sei. Você não muda isso do dia para a noite. Então começa simples. Primeira coisa, pare de responder imediatamente tudo e todos. Você precisa mesmo responder agora? Ou você responde por ansiedade? Dá um tempo, respira, nem tudo é urgente. E quase nada é tão importante quanto parece no momento. Segunda coisa, aprenda a se ficar confortável com o desconforto de decepcionar. Sim, porque você vai decepcionar pessoas. Mas me diz, quantas vezes você já se decepcionou para não decepcionar os outros? E até quando isso vai continuar? Terceira coisa, comece a observar quem só aparece quando precisa de você. Quem some quando você precisa? Quem só lembra de você quando convém? Essas pessoas merecem o mesmo nível de acesso à sua vida? Ou você só nunca teve coragem de reduzir isso? E aqui vai mais uma quebra. Você não precisa cortar todo mundo, mas você precisa parar de se entregar por inteiro, para quem só te quer pela metade. Com o tempo, algo estranho começa a acontecer. Você fica mais leve, mais tranquilo. E as coisas começam a fluir. As decisões vêm mais fácil. As oportunidades aparecem. As relações ficam mais verdadeiras. E sabe por quê? Porque você parou de forçar. Você parou de tentar encaixar tudo, parou de tentar agradar todo mundo e começou a simplesmente ser. E me diz, não é isso que você sempre quis? Sentir paz, sentir leveza, sentir que não precisa provar nada para ninguém? Então por que você ainda insiste em carregar tudo? Talvez hoje seja o dia que você começa diferente. Não perfeito, não radical, mas consciente. Hoje, você pode escolher não responder na hora. Pode escolher dizer não. Pode escolher não se importar com algo que antes te consumia. E aos poucos, você vai perceber que quando você para de se importar com tudo, você finalmente começa a dar valor ao que realmente importa. Agora eu quero te deixar com algo simples. 3 coisas para você começar a não se importar mais. Hoje, opinião de quem não vive sua vida. Você precisa mesmo carregar isso? Situações que você não pode controlar. Você resolve ou só sofre por antecipação? Pessoas que não te valorizam. Você está tentando provar o quê e para quem? E se esse vídeo falou com você, se em algum momento você se sentiu visto,
Então talvez tenha mais gente precisando ouvir isso também. Compartilha com alguém que anda carregando peso demais. E me conta aqui nos comentários. Qual é a primeira coisa que você vai parar de se importar a partir de hoje? Porque talvez esse seja o começo da sua liberdade.